Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas normalmente fazem uma distinção entre justiça humana e justiça divina. Então existem justiças diferentes. A justiça de Deus é perfeita. A justiça do ser humano não é perfeita. Jesus faz uma distinção entre a justiça dos homens, ou melhor, dentro da justiça dos homens, da justiça dos seus discípulos para a dos mestres da lei e fariseus, querendo dizer que a dos discípulos deveria ser maior, porque a dos mestres da lei e fariseus consistia em simplesmente obedecer o que estava escrito na lei. E normalmente o que vai escrito na lei são proibições para colocar um mínimo do que não se pode fazer. O exemplo de Jesus é ótimo. Foi escrito: não matarás. Ótimo. Então, se eu nunca matei ninguém, tudo está resolvido. Basta isso. Essa era a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Era assim que eles compreendiam. E com isso não percebiam que por trás do mandamento não matarás está o mínimo do que não se pode fazer. Mas não está escrito ali o que se deve fazer. Nós não estamos neste mundo apenas para não fazer o mal. Nós estamos no mundo para fazer o bem. Só obedecer à lei não nos aperfeiçoa, não nos faz santos. Uma pessoa pode cumprir a lei e não prejudicar ninguém. E com isso, não se pode dizer que ela seja boa. Uma pessoa má pode cumprir a lei também. Cumpre para não sofrer as consequências. Mas uma pessoa boa, além de cumprir a lei, faz tudo o que está ao seu alcance para praticar o bem. Então Jesus fala sobre a justiça dos discípulos, que tem de ser maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus. E então ele dá várias pistas disso dentro da mesma compreensão: não matar. De um lado tem não matar, de outro lado Jesus diz: eu, porém, vos digo, não se encolerize com o seu irmão, não fique nem bravo com ele, não fique nem irritado com ele. Depois ele diz: não chame o seu irmão de patife, não o chame de tolo. E se estiver para fazer uma oferta diante do altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro
reconciliar-te com ele, depois apresenta a tua oferta. Nesse caso, Jesus vem, de uma certa maneira, associar a reconciliação com o irmão à oferta oferecida a Deus. E embora Deus deva ser amado sobre todas as coisas, para poder amar a Deus sobre todas as coisas e para que a oferta seja a expressão disso, é preciso viver reconciliado com o irmão, primeiro, como condição. Então, se a lei se contenta em que as pessoas não se matem, o Evangelho só se contenta quando as pessoas se amam, quando as pessoas vivem um amor ativo, fazem todo o bem possível, tudo o que estiver ao alcance. Não colocam a responsabilidade dos seus atos, da sua bondade, da sua santidade nos outros. Não me interessa se ele merece, se ele merecia que eu o odiasse, eu não vou odiá-lo, porque para mim a lei é o amor. Eu não vou odiá-lo. Eu vou me reconciliar primeiro. É claro que essa passagem aqui causa um tremendo desconforto a todos nós, a mim inclusive, porque quando a gente pensa em reconciliar-se com o irmão, com quem a gente se desentendeu, existe um percurso, um caminho muito grande para isso. Se eu tivesse certeza que eu vou até o meu irmão, vou pedir desculpa e ele vai me desculpar e vai se desculpar também, se eu tivesse toda a certeza que bastava ter um sinal, um gesto da minha parte, tudo estaria resolvido, talvez eu não tivesse tanta dificuldade de procurar a reconciliação. Mas eu penso que não é tão simples, porque eu vou pedir desculpas e eu vou ouvir um monte de coisas. Talvez ele esteja chateado comigo, talvez ele desabafe primeiro. Nesse desabafo, talvez ele vai me dizer coisas que eu não goste e quem sabe eu, em vez de me reconciliar, vou brigar mais ainda. Pois bem, a batalha da reconciliação não é uma batalha a ser travada contra o irmão com quem a gente quer se reconciliar. Nem eu tenho a obrigação de fazer com que o meu irmão se reconcilie comigo. A batalha da reconciliação é comigo mesmo. Eu decidi me reconciliar. E eu vou até ele para pedir desculpas, para dizer o que eu devo dizer, o que eu penso em dizer, para fazer as pazes. Sua resposta, sua atitude não é problema meu. Reconciliar-se com o irmão, no fundo, não é reconciliar-se com o irmão, é reconciliar-se consigo mesmo. A gente não pode pensar que nós temos a obrigação de fazer a parte de todos, de que nós temos a obrigação de dar todos os passos. E, infelizmente, porque nós nos atribuímos essas obrigações, não damos o nosso passo, o que a gente deveria dar. Eu vou me reconciliar. Se meu irmão não quiser se reconciliar comigo, saiba que da minha parte as pazes estão feitas. Saiba que da minha parte a porta que antes estava fechada agora está aberta. Que ele saiba que se ele não responder ao bom dia que eu dou, não deixarei de dar o bom dia a si mesmo. Se ele responde ou não, cabe a ele decidir isso. Então talvez isso nos faça ter a consciência de que o que Jesus diz não é uma missão impossível. Apesar disso, não é tão fácil a gente dar esse passo pessoal. E nem sempre nós estamos preparados para não sermos bem acolhidos. Portanto, devemos nos preparar para isso. Eu lembro sempre aquela passagem do Evangelho do envio missionário, quando Jesus diz: se te escutarem, que a vossa bênção, se ali naquela casa
onde você diz: a paz esteja nesta casa, se ali morar alguém da paz, a vossa paz repousará sobre eles, se não voltará para vós. Eu estou levando a paz para ele ao querer fazer as pazes e me reconciliar. Estou levando essa paz. Se ele não a recebe, eu saio em paz. Rezemos. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.